Olá, galerinha da mecânica, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal Oscar Motors. Veja bem, o meu canal aqui no YouTube mantém também um grupo de WhatsApp desse canal aqui, o grupo Mecânica Leve, e tem um integrante lá do grupo que comentou ontem, pediu se alguém poderia postar um videozinho mostrando a regulagem das agulhas, regulagem dos parafusos de alta e baixa de uma Husqvarna 61. Eu comentei para ele que não tinha uma 61 no momento na oficina, mas eu tinha uma 272, que é bem similar, tá? A plataforma é praticamente a mesma. Então, perguntei para ele se servia, ele falou que sim. Veja bem, casualmente essa motosserra aqui, essa Husqvarna, estava com problema no carburador. Ela estava passando um excesso de gasolina que não chegava a pegar. E veja bem o que estava acontecendo. Muito bem, vocês já viram o desgaste na parte superior da agulha de admissão, no pescocinho da agulha, certo? Aquele desgaste normal, acontece normalmente pelo uso. E veja aqui que ocasiona o desgaste nesse lugar aí, ó. Percebe? Vamos ver se pegamos aí um pouco mais de luz. Perfeito. Justamente nesse lugar está o desgaste. Aí a alavanca, a tendência dela é subir, a alavanquinha de regulagem, porque quando se produz aquele desgaste, ele vai baixando lá e subindo aqui, é normal. Vai acontecer isso aí mesmo. Então, no momento que estiver o diafragma aqui em cima montado, ele automaticamente vai pressionar essa alavanca, porque ele está muito alto demais, abrindo ou liberando a agulha da admissão. Aí a pressão de combustível gerada no tanque, no depósito de combustível, que vem até a bomba, desse lado aqui, vai ter caminho livre com a motosserra desligada mesmo, tá? Pela galeria interna aqui até a cuba. E esse combustível que está enchendo a cuba tem que sair por algum lugar. Ele não tem outro lugar para sair. Ele simplesmente não tem outro caminho a sair a não ser aqui, ó. A não ser pelo nosso pulverizador de alta, ou válvula jet, que está lá dentro, percebe? E é aí que acontece? Esse combustível começa a verter na boca do carburador e no filtro de ar. E se a motosserra estiver ligeiramente inclinada para frente, esse combustível, em lugar de sair por aqui pelo filtro de ar, ele vai para dentro do motor, entrando no cárter e encharcando totalmente o motor, podendo, em algum caso, dar um calce hidráulico no momento de tentar fazer pegar, porque tem gasolina líquida em excesso lá dentro. Então, muito cuidado na hora de vocês pegarem, porque aqui tem outro detalhe. Veja bem, quando vocês pegarem um carburador que está com a alavanca nessa posição, a tendência quase sempre é a gente pensar que alguém mexeu na regulagem, deixou muito para cima, então simplesmente dobrar a alavanquinha, como é de praxe, você segura lá com uma ferramenta para ele não subir e pressiona aqui para baixar novamente, dobrar ela para chegar na posição de regulagem certa. Que nessa alavanca vocês veem que ele tem um ressalto, né? Nesse modelo Valbro. Então, esse ressalto, a posição dele certa é aqui, ó. Essa é a posição padrão de regulagem com respeito à base aqui. Perfeito. Porém, se vocês dobrarem para ele ficar na regulagem padrão novamente, não vai adiantar de nada, ele vai continuar afogando. Por quê? Porque o pescoço da agulha, ou o assentamento da alavanca na agulha está tão desgastado. Veja bem que aquela forquilhinha lá, aquela forquilha, percebe? Ela já não está encostando na agulha, veja só, ele nem mexe a agulha. Aquela forquilha já está encostando no carburador, na borda do alojamento da agulha, percebe? A alavanca chega aqui para pressionar a agulha tem tanto desgaste no pescoço dela,
que a forquilha simplesmente encosta na borda do alojamento, lá no carburador, e nem pressiona a agulha fica solta e vai continuar afogando, por mais que a regulagem da alavanca esteja certa. Não sei se conseguiram me entender, tá? Mas sempre verifiquem isso aí, enquanto a desgaste no pescocinho da agulha. Então, esse era o problema desse carburador. Afogava, não pegava de jeito nenhum. Tá aí, ó. Então, o que acontece? Veja bem, quando tem esse desgaste excessivo, é nessa parte aqui, ó, do assentamento, tá vendo? Bem nesse lugar da agulha, como foi no caso desse carburador, a forquilha da alavanca de regulagem, em lugar de encostar aqui na hora de repouso, quando a motosserra está desligada, a forquilha encosta nessa parte da agulha, empurra ela para baixo e bloqueia ou fecha a passagem de combustível da bomba para a cuba. Quando ela está muito desgastada, o que vai acontecer? Quando a agulha tem todo aquele desgaste, em lugar de a alavanca encostar no lugarzinho da agulha que eu mostrei para vocês recém, ela encosta aqui, ó. É nessa base da cuba do carburador, entendem? Ela libera, trabalha na posição de liberar. Quando eu teria que empurrar a agulha para baixo novamente, ela não encosta na agulha. Veja que nem mexe a agulha. Ele está encostando a alavanca e nessa parte do carburador, e a agulha fica solta lá dentro, sem pressão nenhuma. Aí o que você faz? No intuito de regular novamente a alavanca, achando que alguém mexeu, regula ela na posição certa, ela vai ficar aqui, porém a alavanca não fica encostando na agulha, na posição de fechar, senão na própria base da cuba, e vai continuar afogando. Percebe? Aí está a importância de examinar o estado dos componentes do carburador antes de montar novamente. E nesse caso aqui a gente trocou, a gente vai trocar, aliás, a agulha de admissão. Essa alavanquinha de regulagem também vai ser trocada, e a mola. Os diafragmas são novos, já foi trocado pelo operador, pelo dono, achando que o problema estava nos diafragmas. Ele não tinha conhecimento da altura da alavanca, então ele simplesmente trocou. A motosserra começou a afogar, encharcar, ele trocou os diafragmas, tentando consertar, não deu certo, trouxe para a oficina, o problema está aqui. Também vamos trocar o filtro de combustível do depósito e vamos revisar a linha de combustível, mangueiras, junta, com certeza a junta do carburador vai ser trocado, junta de brida do carburador, tudo novo. E é isso aí então, galerinha, tá? Vamos fazer esse serviço, vamos deixar pronta essa Husqvarna, certo? Então vocês viram qual é o problema, ou qual era o problema desse carburador. Ele já está no lugar, tá tudo certinho. Agulha nova, alavanca de regulagem, mola também nova, filtro de combustível. Como eu já falei para vocês, os diafragmas estavam bons, eram novos, e está pronto aqui. Como que eu tenho que fazer funcionar ela irregular? Já vou aproveitar para fazer aquele vídeo que aquele inscrito lá no grupo solicitou, pediu. Eu já postei um videozinho mais curto lá, mas eu quero algo mais extenso, então vamos lá. Veja bem, o que nós temos aqui? Agulha L, regulagem de lenta, ele está mais próximo à brida, mais próximo ao cilindro, veja bem. E aqui fica mais para frente, mais próximo ao cilindro, percebe? Então, a agulha L é que regula a linha de combustível embaixo, regula a lenta da motosserra, vamos dizer assim. A agulha H, que é a que fica mais para trás, por padrão sempre é assim, a que fica mais perto do filtro de ar, é a que vai regular a alta aceleração, a disparada do motor, e o tope do acelerador, que nesse caso aqui, o tope do acelerador, a finalidade é regular a abertura da borboleta na marcha lenta. Quando a motosserra fica contando na lenta, esse parafuso regula a abertura da borboleta para aumentar ou diminuir a entrada de ar que a motosserra vai ter na lenta, certo? Aqui, ó, ele tem uma cabeça cônica nesse caso aqui. Tem vários sistemas diferentes. Esse aqui trabalha assim.
Tem outros modelos, deixa eu ver se a gente tem um carburador aqui. Por exemplo, tem esse carburador que trabalha com um parafuso aqui. Se você aperta, ele abre um pouquinho mais a borboleta, deixa um pouquinho mais aberto na lenta. Se você afrouxa, ele vai fechar a entrada de ar. E esse parafuso do top, certo? Tem esse sistema. Aqui temos outros. Também temos esse aqui, ó. A ponta do parafuso trabalha lá, aí, ó, na falange do batente de final do curso do acelerador. Então, como já falei para vocês, a finalidade desse parafuso é abrir ou fechar a borboleta na lenta. Se vocês giram no sentido horário apertando o parafuso, vocês podem ver que vai acontecer. O cone começa a avançar e ele começa a ficar mais largo e começa a levantar a nossa alavanquinha do acelerador, aumentando a abertura da borboleta e, consequentemente, aumentando a lenta. Se vocês afrouxam, ele vai fechando a borboleta, o cone vai diminuindo e a lenta vai diminuir também, certo? Então, o que nós temos aqui? Como eu já falei para vocês, regulagem do batente, o final de curso do acelerador, o top do acelerador, eu vou me referir como top, agulha de regulagem baixa e em alta. Geralmente esse aí é o padrão da maioria dos carburadores. Então vamos lá fora fazer funcionar e ver como é que conseguimos regular esse carburador. Muito bem, aí nós temos então os 3 parafusos de regulagem. Vamos botar para funcionar. Lembrando sempre que o padrão que a gente deixa para a primeira partida é fechando as 2 agulhas, ou parafuso de regulagem. Você não vai apertar elas, simplesmente vai encostar. Encostou, abre uma volta e meia, cada um deles. Aqui já encostou, uma volta e meia. Essa aí é uma regulagem para a partida inicial, não é a regulagem que vai ficar definitiva no carburador, não. Já que cada máquina tem sua regulagem, essa aqui é uma regulagem para a gente fazer pegar a máquina, simplesmente. Vamos lá? Já deu sinal, tiremos o afogador. Veja bem, ela pegou legal com essa regulagem inicial. O que a gente vai fazer primeiro? Vamos regular a lenta, agulha L. Está muito baixa essa lenta, vamos fechar. Vocês perceberam que a lenta está bem baixa. Eu vou aumentar um pouquinho com o top, não é o certo agora, simplesmente para conseguir regular as entradas de gasolina. Vamos aumentar um pouquinho a aceleração com o top. E agora vamos tentar fazer pegar de novo. Vamos fechar o L. Vamos fechando o L para diminuir um pouquinho a entrada. Quando essa motosserra fica batendo, tá? Fica batendo demais, fica em uma lenta pesada como nesse aqui. Você vê que o motor fica martelando. E a lenta está muito baixa e não adianta só aumentar o top aqui do acelerador. Ele só vai acelerar um pouco mais, mas mesmo assim a lenta vai ficar pesada. O que a gente faz? Quando acontece isso aí, que a lenta fica martelando, fica muito pesada, ele tem muita gasolina no circuito de baixo. Aí a gente tem que fechar um pouco o L e tentar novamente. Agora vamos fechando a agulha L para diminuir a quantidade de combustível lá embaixo. Percebem como a lenta começa a subir e ele começa a flutuar, começa a oscilar. Isso aí é sinal de que tem pouco combustível lá embaixo. Perceberam? Se fechar demais, a marcha começa a oscilar, e se você continuar fechando, ele vai morrer. Faltou gasolina embaixo. Vamos abrir um pouquinho e vamos lá de novo.
Você percebe, hein, como a lenta está oscilando, ele está disparado, está alta e oscilando, não está aparelho. Comece a abrir devagarinho a agulha L, vai abrindo, abrindo, até que a tendência dele é emparelhar, ele vai dar uma pequena acelerada e emparelhar. Agora vocês baixam um pouquinho com o tope, tá vendo? Ele ficou agora na lenta, e dá outra pequena corrigida com a agulha L, fecha de novo, ele vai disparar de novo, faltando combustível, agora abre novamente para achar o ponto em que ele emparelha, perfeito, aí que ele vai ficar, agora termina de corrigir com o tope do acelerador. Agora vocês percebem, vamos regular a alta com H, você acelera, o motor não dispara de primeira. Ele está com muita gasolina, está muito aberto, ele demora em subir o giro, vamos fechando, fechando e testando até o motor disparar legal e atingir a rotação certa. Depois que a motosserra foi regulada em alta, você volta novamente no circuito de baixa, na agulha L, e regula novamente a lenta, ajusta novamente a lenta. Procura o momento que dispara, atingiu aquele momento, volta para trás, abrindo, até a lenta ficar boa, estabilizar, não ficar muito fina, não deixa a lenta muito fina, deixa um pouquinho mais pesada e está perfeito. Bem, esse aqui é uma regulagem aproximadamente certa. Muito bem, galerinha, tá aqui, tá pronta, montada, já foi regulada e testada numa madeira. Pronto para o dono levar ela para trabalhar. Agora, uma recomendação final. Vocês viram que eu regulei ela sem essa cobertura, mas prestem atenção, ela foi desligada 2 ou 3 vezes e deixada esfriar naquele intervalo. Foi o vídeo que foi editado para dar continuidade. Não podem fazer funcionar por muito tempo sem essa cobertura. Por quê? Porque é esse conjunto cobertura que direciona o ar puxado pelo ventilador do volante magnético para esfriar o cilindro e o motor em um todo. Ele faz a troca térmica, tirando o ar quente daqui de dentro, repondo o ar frio e esfriando o motor. Então, não façam funcionar sem essa cobertura. Eu tive que fazer assim para vocês poderem ter uma visão mais clara das agulhas de regulagem, certo? Mas eu tomei o cuidado aqui, o recaudo, para não aquecer demais o motor. Outra coisa, a lenta fica bem quando de quente você puxa uma vez o cordão e ela pega. Se você tem que puxar mais de uma vez, tem algo errado. O L está muito aberto, ou a alavanquinha de regulagem dentro do carburador está muito alta, ou aquela mola que aciona a alavanca está muito fraca, certo? Então, essa é uma recomendação final. E é isso aí. Muito bem. Vejam bem aqui. Eu vou me estender um pouquinho mais sobre a regulagem baixa desse carburador aqui, da Husqvarna 272. Vejam, aqui tem outro similar da Stihl 650. Os dois são Valbro, percebe? Diferença da bomba de impulso, que na Stihl tem o duto de impulso e na Husqvarna é direto na brida ou falange. E também diferença na cuba. Veja bem, enquanto na Husqvarna nós temos aqui uma entrada de combustível padrão que alimenta o circuito de alta. Ele é regulado pela agulha H, a quantidade de combustível que vai ser alimentado ao pulverizador de alta ou válvula jet, que ele entra em função quando está acelerado. Nós temos aqui um furinho, vamos ver se vocês percebem aqui, tá aí, um furinho aqui, ó, tá vendo? Esse furo aqui alimenta o circuito de baixa, aqui o de alta, aqui o de baixa. Os dois são controlados por centas agulhas. O de alta é controlado pela H, que controla a quantidade de combustível que vai ser despejado,
e o L pela agulha, o circuito de baixa pela agulha L. Até aqui tudo normal, tudo no padrão, tá? Nós temos aí dentro os cicler de baixa, que são aqueles furinhos lá dentro, são 3, percebe? Esse aí que alimenta a motosserra, aliás, 4 furinhos, tá lá o outro escondido. É o que alimenta a motosserra quando tá na lenta, quando tá fechada a borboleta. Muito bem, por que que eu frisei para ter cuidado naquela regulagem? De não deixar muito fino a regulagem de baixa. Veja bem, quando a motosserra está acelerada em alto regime, o que vai acontecer? O combustível, veja bem, o combustível sai lá dentro. A maior parte do combustível sai por aquele duto lá, amarelinho, que é a válvula G do pulverizador de alta. Você regulou a motosserra em alta, não deixou nem muito fina, nem muito grossa, ele ficou numa rotação legal. Só que quando você solta de golpe o acelerador, de uma vez só, ele corta a alimentação daquela válvula lá, da válvula jet. E o combustível passa a sair por esses furinhos que eu mostrei recém para vocês. Sim, ele está muito fino a regulagem baixa, está saindo pouca gasolina em baixa por esses furinhos. O que vai acontecer? Se está saindo pouca gasolina por esses furinhos, vai ter uma mistura pobre nesse momento e o motor continua. Ele não vai cair, o pistão não vai se mobilizar, não vai passar de uma rotação de 13.000 giros rapidamente para uma de 1.200, 1.500. Ele vai demorar em baixar, ele vai continuar em alta rotação até baixar, alimentado somente pelo de baixo e pelo resto de combustível que sobrou da alimentação de alta. Se aqui está muito fino, pode acontecer que no momento do retrocesso, da desaceleração, o pistão venha a ter falta de combustível e com o tempo ser danificado. Ele vai cada vez arranhando um pouco, quando vê acaba danificando o pistão. Por isso deve ter cuidado, deixar um pouquinho mais grossa a regulagem embaixo, tá? Que não chegue ao ponto de que você tenha que puxar 3, 4 vezes o cordão de arranque, mas também que não fique muito fino, justamente para compensar esse momento da desaceleração brusca, para não vir dar problema no pistão. Certo, galerinha? Quem conheceu as antigas RD sabe do que eu estou falando, sobre a regulagem de marcha lenta. Não era recomendável deixar muito fino a lenta, porque numa descida, quando você soltava o acelerador, e o pistão não puxava suficiente gasolina, o sistema não injetava suficiente gasolina embaixo para lubrificar o pistão. E na motosserra pode acontecer a mesma coisa, se bem que não é tão sensível assim, já que no momento que você solta o acelerador a tendência é cair o giro, mas pode acontecer igual. Tanto é que a Steel, visando isso aí no carburador dela, veja bem, continua tendo a mesma entrada para alimentar o circuito de alta, que você regula com agulha H, porém não tem nenhum furo aqui embaixo, percebe? Não tem nenhum furo lá para alimentar o circuito de baixa. O de alta está aqui, o de baixa não tem. Por quê? Porque o circuito de baixa é alimentado com uma bifurcação, uma galeria interna que vai do de alta até ele lá. Entende? Tem uma galeria interna que também alimenta os dois. Ele vem aqui para um, faz um Y e vai aqui também. Som individual, tá? Cada uma é regulada por sua agulha, só compartem a mesma entrada, no caso, que seria esse lugar aqui. E aqui você tem, bem, aqui iria o cicler do limitador de giro, de RPM. Ele foi removido para limpeza, não está aqui agora. Esse limitador aqui é passivo, tá? Ele é encarregado de baixar a rotação, não deixar subir tanto a rotação, não afinar, ele protege a motosserra, é um limitador passivo. Não vou explicar o funcionamento agora, é bem simples, mas vamos deixar para outro vídeo, outro conteúdo. E aqui vocês têm outro cicler, que no da Husqvarna não tem, percebe? A Husqvarna não tem nem o limitador de giro, nem o cicler auxiliar da lenta, que justamente
esse aqui, que vai proteger o nosso motor das desacelerações bruscas, evitar que venha a faltar combustível no momento da borboleta fechada, tá? Esse cicler aqui, esse glisser, ele não é regulado pela agulha L como é o circuito da lenta. Ele é ligado no circuito da lenta, porém ele tem entrada livre. Mas ele funciona somente no momento de brusca desaceleração, não no momento da lenta. Pela simples disposição, tá, dele. Vamos ver se vocês conseguem ver lá dentro. Vou tratar de iluminar um pouco. Tá, acho que sem a luz, aí tá, fica melhor mesmo, tá? Percebe? Lá dentro tá ele, bem naquele canto lá, escondido. Esse pulverizador aqui, ver se conseguimos acertar ele aí. Lá, ó. Bem lá tá ele, ó. Percebe? Nesse canto aqui, esse é o pulverizador auxiliar da lenta, o que evita que corte. Se tiver muito fino a regulagem da L, evita que corte todo o suministro de combustível no momento da desaceleração, certo? Vocês têm aqui o cicler de baixa e a outra alimentação também do cicler de baixa. Então é isso aí. Com isso, tá, a Steel se precaveu de evitar esses problemas de vir secar o pistão no momento do retrocesso do motor. A Husqvarna não tem, é um carburador mais simples, por isso que eu recomendo vocês, quando regulam a lenta, deixem ele um pouquinho mais, um pouquinho com mais de combustível, não deixe muito fino, tá? Deixe um pouquinho mais grossa a regulagem, não ao ponto de ficar muito pesada a lenta, mas sim para compensar esse momento da desaceleração, para não vir dar problema no pistão e no cilindro, tá, galerinha? Por enquanto é isso aí, tá? O vídeo era simplesmente para explicar o básico da regulagem para nosso amigo. Eu me estendi um pouquinho mais. Espero que seja de utilidade esse vídeo, tá? E a gente se vê. Um abraço, até mais.